Bom, a professora Silvana já me apresentou super bem. Eu sou graduada em Direito, fiz mestrado na Universidade Federal de Itajubá em Desenvolvimento de Sociedade, já é um mestrado interdisciplinar, por conta da minha experiência profissional, que eu já havia trabalhado na administração pública municipal, hoje eu trabalho na estadual, e com políticas urbanas. Eu acabei tendo esse primeiro contato e segui esse caminho. No doutorado, no mestrado, eu fiz uma proposta de avaliação da implementação da Política Nacional de Mobilidade Urbana em 3 municípios da região do Vale do Paraíba, porque eu sou de lá, sou caipira, de Vale do Paraíba. E então, fiz 3 cidades e eu percebi nesse período, nessa pesquisa, que os planos de mobilidade municipais, eles não levavam em consideração a questão regional, o aspecto regional, para elaborar, para priorizar os seus projetos. E algumas dessas cidades o transporte na região, especificamente na região metropolitana do Vale, que é onde tinha esse contato, é mais dependente da questão regional do que municipal em si. Tem cidades, tem municípios que nem têm serviços públicos, concessionárias municipais de ônibus, mas a população se serve dos interurbanos, que são geridos pela MTU, e tem outras cidades que, embora tenham, como é o caso de Guaratinguetá, para acesso de bairros ao centro da cidade, precisam das estradas, das rodovias federais ou estaduais, então extrapolam os limites do município para pensar nas questões dos transportes, do transporte na cidade. Por essa razão, o doutorado foi, eu apresentei a proposta de analisar as políticas metropolitanas de transportes na região metropolitana do Vale. E aí, a princípio era essa a ideia, e aqui eu comecei a ter a trabalhar os conceitos e teorias de planejamento, a entender a escala metropolitana e essa reterritorialização da atuação do Estado, e cheguei na questão da governança também, que é essa necessidade de articulação dos atores que o Klaus traz nesse trabalho dele. E aí foi aí que o trabalho afunilou para a questão da governança metropolitana de transportes, para entender a polarização das cidades em relação às cidades vizinhas, e essa complementaridade de estruturas urbanas, porque o Vale é muito comum que as pessoas trabalhem numa cidade, morem em outra. A saúde, ela é concentrada em 2, 3 cidades. Dos 39 municípios, a saúde, os serviços públicos são concentrados em 3 cidades do Vale. Educação também, as cidades, a gente vai ver, a região é dividida em 5 sub-regiões, e as cidades, polos dessas 5 sub-regiões, são aquelas que atraem, que concentram a maioria dos serviços públicos, e as outras cidades vizinhas acabam que esses fluxos contínuos e esses movimentos pendulares diários para educação, saúde, trabalho na região. Então, é uma região muito extensa, muito complexa, são 39 municípios bem dispersos, não há a questão do fato metropolitano aqui, ele é bem controverso, existem vários pontos contra, que defendem que não há a existência desse fato metropolitano, mas tem outros que confirmam a existência dessa relação de metropolitana nessa região. Como essas políticas territoriais, elas estão sendo reconfiguradas e reescalonadas, e
especificamente as políticas de transportes e como está sendo visto, pelo que até então eu tenho visto, o incentivo ao transporte individual na região ele é muito mais forte por conta de estratégias do governo do estado e dos próprios municípios do que o transporte público. Bom, aqui é a região, né, o rabinho do estado de São Paulo, e os municípios aqui são o litoral norte, Ubatuba, Caraguá, São Sebastião e Ilhabela. Esse aqui é o eixo Dutra, são as cidades mais conhecidas. Quem falou que já tinha ido em Aparecida e pagar promessa, eu também conheci o eixo Dutra. São José dos Campos, Taubaté, são cidades mais conhecidas. A região da Serra da Mantiqueira, que agora nessa época também é bastante visitada, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento de Sapucaí. E as cidades, chamadas cidades mortas, quando a Silvana mencionou Monteiro Lobato, ele se referia a essas cidades. Bananal, eu não lembro aqui a sequência delas. Bananal, Arapeí, São José do Barreiro, Silveiras e Areias e Silveiras. Eu não lembro a ordem delas, eu sei que são elas. Essas cidades, elas tiveram um papel muito importante no momento da região, então elas também são chamadas de cidades históricas, porque elas passaram no ciclo cafeeiro, que foi quando a região do Vale ganhou bastante importância nacionalmente. Essas cidades eram o centro econômico da região. Né, que lá tinham grandes fazendas e isso... café do século XIX. Século XIX até o comecinho do século XX, exatamente. Bom, e aí, o meu problema de pesquisa, eu estou tentando entender o grau de coerência entre o fato metropolitano estabelecido na região e em relação à coesão, conurbação, que vocês vão ver que não existe, complementaridade funcional, configuração de redes, fluxos, articulações e como isso na verdade e como a região metropolitana foi instituída pelo governo do estado, pela lei 11.166 de 2012, que instituiu a região metropolitana. Eu busco entender em que contexto a região foi instituída, o contexto político, e que isso aconteceu. Tem duas questões, tem a questão local de articulação entre os prefeitos e o governo do estado, e tem que eu vou falar mais para frente, e tem a questão também, o contexto econômico nacional que a região representava, que também vou falar. Quais os atores e institucionalidades estão envolvidos na governança de transportes, se existe essa governança, e quais os efeitos da regionalização nas políticas de transporte especificamente. Que aí eu já parto da hipótese que não houve impacto dessa regionalização na prestação dos serviços e planejamento de transportes. Na prática, burocraticamente, documentalmente, o serviço deixou de ser gerido pela Artesp, Secretaria de Transporte vinculada à Secretaria de Transporte e Logística, e passou a ser gerido pela EMTU, que é vinculada à Secretaria de Transportes Metropolitanos. Mas até então permanecem as mesmas linhas e as mesmas empresas prestadoras de serviços, até porque a concessão ela encerra esse ano e está sendo modelada uma nova concessão. A EMTU manteve os 20 anos que a Artesp já havia contratado anteriormente. Então, não houve impacto na regionalização nas políticas de transporte, pelo menos transporte público, não houve. As medidas adotadas em relação a transportes, elas priorizam circulação de bens ao invés de transportes coletivos. Isso a gente vai ver quando a gente mostrar
os objetivos, as estratégias do governo do estado para a região e que não há integração entre as políticas regionais de transportes adotadas do ponto de vista das institucionalidades envolvidas. Aí, o objetivo é analisar essa governança de transportes na região, entender a estrutura urbana do Vale do Paraíba e considerar os principais fluxos, identificar os atores e institucionalidades envolvidos e verificar os efeitos da regionalização nas políticas de transportes, bem como se a região foi favorecida. É um estudo de caso, porque eu estou analisando a região e vou começar, estou fazendo um levantamento documental e assim que ficar pronta a plataforma Brasil, começaremos as entrevistas com os gestores dessas instituições que estamos traçando. Isso aqui é coisa. Primeiro capítulo, eu falo do planejamento urbano no Brasil, histórico do planejamento urbano, até chegarmos especialmente no recorte espacial do século XX, desde o início do século, os planos de embelezamento das cidades, inspirados nas cidades europeias, até a partir de 1930, aqueles planos de avenidas já voltados para favorecer a classe dominante. E nessa fase, no final da década de 50, houve o planejamento que começou a se distanciar do planejamento, o planejamento executado começou a se distanciar do planejamento de discurso. Foi nessa época em que não só engenheiros, mas outras áreas começaram a pensar em planejamento, aí já mais a partir da década de 60, e começou a se distanciar do que realmente era efetivado. E a partir da década de 60, as políticas por parte do Estado visavam muito mais beneficiar as camadas populares, e aí começaram os grandes CDHU, as residências. Isso sempre acontece comigo, tadinho do meu apontadorzinho. Tá funcionando. A produção habitacional de social, e com isso dispersa. E isso contribuiu para a reforma, para grandes movimentos populares a partir do final da década de 70 e no início da década de 90, muitos movimentos populares clamando por reforma urbana. Isso levou ao elaborarem a Constituição Federal de 1988, a ter um artigo específico exigindo que os municípios com mais de 20 mil habitantes tivessem, obrigatoriamente, elaborassem o seu plano diretor, que deveria conter o ordenamento territorial e entre outras especificações para evitar o crescimento desordenado das cidades. Além do capítulo 182, também o 183, está previsto no 182 e no 183, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que traz essas diretrizes, não só do plano diretor, como também outras diretrizes ela, na verdade, só foi instituída mesmo, embora prevista na Constituição Federal em 88, só foi instituída como seu marco legal o Estatuto da Cidade em 2001, e além do plano diretor, que deve ser com a participação, contar com a participação social e tudo, também trouxe outros instrumentos como o IPTU progressivo e a função social da propriedade. Essa foi o primeiro instrumento, a primeira diretriz de implementação da PNDU.
A partir do Estatuto da Cidade, outros instrumentos foram propostos em forma de leis, né? A Política Nacional de Interesse Social, de saneamento básico, a questão das mudanças climáticas, que amplia ainda mais os limites do município, mas também passa por essa questão. Política Nacional dos Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Mobilidade Urbana e o Estatuto da Metrópole, finalizando esses instrumentos, sem esquecer também dos consórcios públicos, que também é um instrumento importante na questão metropolitana. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, nos mesmos moldes do Estatuto da Cidade, tinha a obrigatoriedade dos municípios com mais de 20 mil habitantes ou aqueles que estivessem inseridos em regiões metropolitanas de estabelecerem o seu plano de mobilidade urbana com prazo inicial, lá em 2012, de 3 anos, que foi prorrogado pela Lei 13.683 para 7 anos, já está vencido. Porém, essa lei também retirou a sanção para o descobrimento. E aí é uma questão que eu sempre defendo, assim, eu acho que no nosso país a gente tem bons instrumentos, assim, mas depende da mão que vai usar, manipular esses instrumentos, né? E um outro problema é que a gente não deixa as políticas ou os programas darem efeito, né? Planta a arvinha, antes dela dar fruto já está podando. Isso para mim ficou muito claro, tanto na Política Nacional de Mobilidade Urbana como no Estatuto da Metrópole, que também teve uma intervenção nesse sentido, porque eu vi nas entrevistas, na pesquisa de mestrado, eu vi o quanto a sanção para o descumprimento que era prevista era não poder contratar, o município ficar sem poder fazer convênios com receber verbas para a mobilidade urbana do governo federal. E isso fazia sim com que os municípios corressem atrás para elaborar os planos diretores. Alguns contratavam empresas para isso, mas outros faziam nos moldes que eram propostos, com a participação e tal. Já era uma tentativa, assim, precisava que isso deixasse acontecer, né? Deixasse fluir para que tivesse um resultado, para que a gente pudesse verificar esse resultado. Mas, por exemplo, em 2015, dos 3.341 municípios que estavam obrigados, só 171 haviam elaborado o Plamob. E, nesse sentido, aqui já estava vencendo o prazo inicial. Então, a gente não teve muita adesão e nem muita exigência por parte do governo federal de que isso fosse cumprido, né? E atrelado, paralelo a isso, também tem a questão das outras políticas nacionais e estaduais que, ao invés de irem no mesmo sentido da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que favorece os transportes ativos e os transportes coletivos, outras diretrizes que acabam por priorizar os transportes individuais, individual motorizado, ao invés do transporte público ou ativos, né? Por exemplo, reduções de IPI e outras políticas nesse sentido. Aí o Estatuto da Metrópole, instituído pela Lei 13.089, ele trouxe, eu defendo o Estatuto da Metrópole ainda com as novas alterações, porque eu acho que ele trouxe contribuições importantes que faltavam um pouco no âmbito jurídico, de definição, no sentido de definição de alguns conceitos relacionados à questão metropolitana. Por exemplo, aglomeração, metrópole, as funções públicas de interesse comum, governança interfederativa, que foi até da medida provisória que incluiu, né, a governança,
O PDUI, que nos mesmos moldes do plano diretor no plano diretor e do PLAMOB, deve ser elaborado com a participação de todas as cidades, com audiências públicas realizadas em todas as cidades e aprovado pelo Conselho antes de ser encaminhado para a Assembleia. Entretanto, da mesma forma que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 13.683, ela retirou a sanção por descumprimento, era a possibilidade do prefeito da cidade que não quisesse aderir ao PDUI ou do governador do estado, a que pertencesse àquela região metropolitana, respondessem por improbidade administrativa. E aí, como eu falei na aula da manhã, isso podia não ter muita relevância em outros estados em que o Ministério Público não é tão combativo. No estado de São Paulo, eu tenho visto isso, eu acho que isso teria bastante relevância, porque o Ministério Público aqui é bastante combativo. Ele cobra mais o governo do estado, ele não está muito preocupado em bater de frente. Então eu acho que seria interessante aqui esse instrumento, ele teria bons resultados se tivessem mantido daquela forma. Agora fica mais ainda condicionado à vontade política. Bom, aí no capítulo 2 eu falo da governança metropolitana, debato um pouco essa questão da reestruturação dos espaços urbanos que o G1 traz. A questão da atuação estatal reterritorializada, que o Brenner também fala, e das estratégias de regulação, intervenção e investimento, que devem ser pensadas para garantir a competitividade e o progresso das áreas metropolitanas, e elas precisam ser readaptadas, né, conversando com o que o Brenner diz, essas estratégias de intervenção precisam ser readaptadas para aquele espaço. Sem correr o risco de que o regionalismo exacerbado acabe afastando a região metropolitana do resto do contexto nacional ou do estado também, que fique para que não cause esse separativismo, né, esse separatismo em relação ao contexto nacional. Eu acho que isso é muito importante ser pensado quando se pensa na governança metropolitana. E por ser um reescalonamento, ele deve contar com deve ser uma construção social e política e precisa de uma estrutura, uma instituição metropolitana que tenha, possa fazer essa articulação entre os atores envolvidos e que tenha realmente um papel expressivo, né, na região. É importante a colocação do Machado, Gustavo Machado, que ele traz também a questão que ele diferencia as regiões metropolitanas que são criadas, ou as organizações entre municípios limítrofes, que são criadas voluntariamente, e aquelas que são compulsórias. No trabalho dele, ele faz a comparação entre o BH e o consórcio do ABC. O consórcio do ABC foi, né, voluntário, foi uma associação entre os prefeitos, os municípios. E é compulsória, então ele entende que quando é voluntária, que isso acaba fluindo melhor para a região. Eu acho, aí para os desafios, a questão da identidade territorial, eu acho que isso é muito importante, que as pessoas, todo o espaço tenha essa identidade de território. O histórico de boa relação e cooperação das visões compartilhadas também é muito importante, que haja esse comprometimento entre não só os prefeitos, o Estado, que haja essa cooperação entre eles. E aqui é interessante, volto no exemplo aqui do ABC.
O ABC, que tinha um histórico de cooperação e de boa relação, infelizmente, nos últimos tempos tem perdido essa visão compartilhada entre os governos, né, municipais. E aí acaba tendo efeitos negativos para a região, né? O arranjo institucional ele deve ser coeso e deve mais contar também com a representação democrática dos setores da sociedade e das várias esferas de governo, e a atuação desse órgão regional tem que ser efetiva. Num outro momento, eu debato um pouco a questão do federalismo e dos desafios do federalismo e municipalismo das regiões metropolitanas, para entender um pouco as regiões metropolitanas do Brasil, porque eu sei que a Mariana já falou isso para vocês, mas aqui, a região metropolitana ela não é uma das unidades federativas, ela não tem a autonomia federativa, não tem como arrecadação fiscal, não tem administração, autonomia administrativa, autonomia fiscal, nem a jurídica, que o município também não tem, né? O judiciário. Então, isso acaba deixando a região metropolitana, mais uma vez, condicionada à vontade das outras esferas, e aí acaba prejudicando um pouco o desenvolvimento muito, o desenvolvimento das regiões. Bom, o terceiro capítulo eu faço, esse ainda está em andamento, mas eu fiz uma pesquisa, foi até por uma disciplina do doutorado, uma pesquisa na base Scopus de temas, de experiências internacionais ligados à governança metropolitana de transporte. Eu joguei, né, Metropolitan Governance Transportation, nem lembro qual foi o termo que eu joguei, e saíram algumas pesquisas. Eu fui eliminando as regiões que eu achei mais expressivas, foram essas, mas eu ainda vou ampliar essa pesquisa para outras regiões também. Mas as brasileiras. Aí as brasileiras já é uma outra base de pesquisa que eu vou fazer, mas também vou fazer esse comparativo. Mas aqui, na Austrália, o que foi apontado pelos pesquisadores foi uma situação bastante parecida com o que a gente enfrenta aqui no Brasil, que as políticas elas são propostas pelo governo estadual e federal, sem considerar as necessidades do contexto regional, sem olhar para o contexto regional, e as estruturas de planejamento metropolitano são bastante ineficazes, bem parecido com o que a gente vê, pelo menos lá no Vale. Talvez pela inexistência de uma instituição em escala metropolitana. É uma dificuldade, esse é um princípio. Nos Estados Unidos foi onde eu tive as pesquisas apontaram para um ponto positivo, que são essas organizações metropolitanas de planejamento, as MPOs, que são instituídas pelo governo federal para planejarem transportes no contexto regional, porque o governo lá entende que os limites municipais ou do condado não são suficientes para o planejamento de transportes. Então, o que eu achei também bastante interessante no traçar esse comparativo é que nessas regiões, são várias MPOs pelos Estados Unidos, aquelas em que são cargos eletivos, ou seja, são ocupados, são geridas pelos prefeitos, sei lá, dos municípios lá, elas não têm tantos resultados positivos em termos regionais, os resultados são mais locais do que aquelas que são ocupadas, são geridas por cargos contratados.
E essas sim, os resultados regionais são mais claros. E isso, já desde a minha pesquisa anterior, eu via que os projetos e programas de transportes, eles são muito voltados, e de estruturas de maneira geral, são muito voltados para o interesse eleitoreiro. Assim, então, normalmente, quando há um interesse de se reeleger ou de eleger alguém, manter o partido, isso tem esse empenho, e por isso também as políticas, os projetos são aqueles de curto e médio prazo que são implementados. Os projetos de longo prazo, que vão colher frutos lá na frente, não são interessantes para esses políticos. E normalmente os projetos implementados no contexto regional são aqueles de longo prazo, porque eles levam um certo tempo para ficar, normalmente são obras, para serem finalizados. A China, os pesquisadores apontaram que até 1990 existia uma política de contenção urbana na China, chamados danceis, e essa política era de ordenamento territorial que evitava que o espaço de trabalho fosse distante da residência. Isso favorecia que os chineses usassem mais transportes ativos, bicicletas ou até o modo a pé. E depois, a partir de 1990, com a abertura do capital, aquela coisa toda que a China começou a expandir muito e se industrializar, a urbanização perdeu-se esse controle dessa política dos dances, e um crescimento da urbanização anual, que era de 3,4% em 94, passou a 54,77% em 2014. Então isso trouxe consequências para os transportes, para as políticas de transportes da China, e muitos desses pesquisadores defendem a volta dos dances. Mas isso não é uma coisa que dê para voltar com tanta facilidade, né? Como instrumentos de planejamento, que essas pesquisas dessas 3 regiões apresentaram, os instrumentos do planejamento colaborativo, o blueprinting e o DOT, que é o desenvolvimento orientado ao transporte. O planejamento colaborativo, a gente sabe, né, que tem vários setores da sociedade contribuindo. O blueprinting também tem o mesmo conceito de vários atores contribuindo, e existem as políticas de cima para baixo, mas também consideram as propostas de baixo, e só que com um pouco mais de auxílio de ferramentas tecnológicas, como o SIG, enfim, com algumas dessas ferramentas. O desenvolvimento orientado ao transporte, que considera não apenas o transporte, que considera que não é só o transporte ativo que deve ser considerado, mas aquele tem que entender o contexto social e para se propor as estratégias de desenvolvimento de investimento nos transportes públicos. Enfim, nesse capítulo ficou bastante claro para mim a importância da autarquia metropolitana de transportes, a importância de se ter uma autarquia metropolitana que organize as políticas de transportes nessa região. Eu acho que vale a pena comentar, existe uma proposta de lei de criação de organização dessa autarquia metropolitana de transporte, que é um projeto que já está tramitando antes mesmo do Estatuto da Metrópole. Ele é talvez uns 2, 3 anos anterior, né? E ficou meio esquecido.
Depois da medida provisória, ele estava engavetado, ele retornou e está sendo objeto de discussão na Câmara Federal, né? Então é uma hipótese importante essa, de pensar que talvez, né, o que motivou o Estatuto da Metrópole não chegar a desenvolver isso, talvez ele estava motivado por outras demandas, e essa retorna dessa forma. Acho que você vai realmente ter que trabalhar um pouco esse processo. Você está falando daquela lei que você manda da política metropolitana. Não é isso? Aqui é metropolitano do transporte? É o plano metropolitano. Não, é outra aqui. Outra aqui? É que ele está... essa aí. Eu não li o... Mas eu já sei do que é. Sabe? Bom, a região metropolitana do Vale começou a ser... A região metropolitana do Vale do Paraíba começou a ser ocupado em 1628. As primeiras cidades são Taubaté e Guaratinguetá. Dali saíam as expedições para conquista de terras, em busca de pedras, de metais preciosos para Minas Gerais, enfim, saíam dessas vilas. No século XIX, o ciclo cafeeiro teve bastante importância, nós já mencionamos as cidades históricas, né, o Vale Histórico, cidades mortas. Não só as cidades mortas, mas o ciclo cafeeiro também trouxe bastante desenvolvimento para as cidades que hoje estão no eixo Dutra, também representou teve um papel importante no desenvolvimento dessas cidades. Mas o que foi fundamental para a criação das cidades do eixo Dutra, como elas são hoje, ou bem próximos disso, foi a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que se ligou à Estrada de Ferro de São Paulo em 1877. A central, chamada Central do Brasil, do Rio de Janeiro, foi ligada à Estrada de Ferro de São Paulo, que hoje é só transporte de cargas. Em todas as estações foram se formando vilas, e essas vilas são as cidades que nós conhecemos hoje, estabelecidas na região metropolitana do Vale. Em seguida, na década de 40, a produção agropecuária foi bastante forte, e até hoje a região é uma região bastante agrícola, a agropecuária é bastante forte aqui. Hoje em dia a agropecuária está difícil ser forte, se não for grande o produtor, está difícil ser forte em qualquer lugar, mas assim, ainda é bem característico dessa região a questão da agropecuária e produção de leite, principalmente. E a rodovia Presidente Dutra, com certeza, foi o marco do processo de urbanização e de crescimento e industrialização da região metropolitana do Vale. Ela foi estabelecida no começo da década de 60, e a partir de então as cidades foram se desenvolvendo por conta da posição estratégica da cidade, né, entre o Rio de Janeiro, da região metropolitana, da região entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Algumas empresas foram se instalando nesse trecho para facilitar o escoamento de mercadorias e dos produtos. Em 1970, foi a primeira iniciativa de organização dos municípios. Foi criado o primeiro consórcio de municípios do país, que foi o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, o CODIVAP, que ainda existe, mais ou menos no mesmo formato. Quando foi criado com 44 municípios, diferente da região como ela foi instituída, com 39, porque ele incluía também algumas cidades, Mogi e Guararema, e também algumas cidades do Vale Fluminense, acho que Resende e Barra Mansa e Volta Redonda, se não me engano.
mas ele incluía algumas cidades a mais. O CODIVAP, ele não tem, embora os municípios que estão signatários do CODIVAP, que participam, eles contribuam com uma parcela de renda, né, do orçamento para o CODIVAP, ele não é uma autarquia, ele não é uma instituição do governo, vinculada ao governo do estado ou a um desses municípios. Ele é uma instituição que trabalha meio que independente e conta bastante com a participação dos prefeitos, assim, com a boa vontade dos prefeitos de participarem. Por incrível que pareça, ele tem se esforçado mais do que a própria Agenvale, que é a instituição criada pelo governo do estado para gerir a região metropolitana do Vale. Tem se esforçado mais, assim, talvez pelos prefeitos, que são os conselheiros do CODIVAP, sejam mais engajados, ou simplesmente pela própria independência de ação, e acaba fazendo com que eles tenham mais liberdade para atuar. Não tem grande representatividade, mas você vê que eles ainda se organizam para ir para Brasília, falar sobre mobilidade urbana, sobre algumas coisas assim, sobre outras políticas também sobre a questão do hospital regional, que eles estão trabalhando por isso lá. Em 1978, o Vale do Paraíba apareceu no plano regional do macroeixo paulista com propostas de investimento e planejamento territorial e ambiental. Aqui tem esses dados, eles foram retirados da pesquisa Origem e Destino, realizada pela MTU e STM de 2014, e ele mostra os indicadores da região metropolitana do Vale comparados com São Paulo em 2007, São Paulo em 97, Campinas 2011 e a Baixada Santista. Então a gente vê que os indicadores dependendo dos indicadores, eles estão bem abaixo de São Paulo, em algumas coisas, lógico, né? Domicílios, população, são bem menores, mas dá para a gente fazer um comparativo aí com essas outras regiões. E aí, as viagens por habitantes aqui no Vale do Paraíba em 2014 era 1,5, mais do que em Campinas e mais do que na região da Baixada Santista. Claro que não mais do que na Grande São Paulo, até porque a população é bastante expressiva. A região metropolitana foi instituída pela Lei 11.166 de 2012, com 39 municípios agrupados agrupados em 5 sub-regiões. Cada uma dessas sub-regiões está destacadas as cidades, que são as cidades polos dessas sub-regiões. E fica difícil a gente entender, aqui essas 5 regiões estão representadas no mapa, e até então é difícil a gente conseguir entender. São cidades, algumas cidades de 10 mil habitantes, de 20 mil habitantes ou menos, outras cidades de 1 milhão, de 2 milhões de habitantes, como São José dos Campos, Taubaté, que tem 500 mil, são cidades que estão muito díspares entre umas e outras, assim. E são mais cidades com características mais agrárias e menos urbanizadas do que as cidades industriais, urbanizadas, como a gente vê aqui na região metropolitana de São Paulo. Isso causa bastante estranheza no fato de ter sido criada essa região metropolitana. Aqui as funções públicas de interesse comum da região definidas pela lei, e aí os transportes, sistema viário regional.
aqui esse mapa ele traz os equipamentos urbanos da região metropolitana, as faculdades, os aeroportos, escolas técnicas, e a gente percebe os hospitais, a gente percebe que a maioria desses equipamentos urbanos, eles estão no eixo Dutra, nas cidades que estão às margens da rodovia Presidente Dutra. Claro que aqui a gente tem o Porto de Santos, que tem um papel importante também, inclusive São Sebastião. De São Sebastião de Santos, eu falei errado. De São Sebastião, que tem um papel importante, inclusive na regionalização do Vale, na instituição da região metropolitana do Vale, que foi num contexto, em 2012, num contexto do pré-sal, que estava sendo, então estavam tendo bastante investimentos federais nessa região, aqui no litoral norte e também em São José dos Campos, que são sub-regiões diferentes, né? E talvez fosse importante por uma conta de estratégias de crescimento, desenvolvimento econômico do governo do estado, do próprio governo federal, no contexto econômico, que isso fizesse parte de um bloco só, né? Porque existia em Caçapava e São José dos Campos um polo, em São José dos Campos tem uma refinaria da Petrobras e um porto, e em Caraguá também estavam instalados lá nessa época. Esse aqui é um mapa que está ruim, eu estou tentando arrumar ele, mas é que aqui também não está projetando, você vê que as cores sumiram nessa... São os fluxos são as rodovias federais e o sistema viário da região. Aqui a gente colocou as rodovias federais, as estaduais em branco e a mancha urbana. Aí a gente percebe que, como o transporte nessa região ele tem que ser pensado com bastante cautela e bem, as políticas de transporte devem ser bem analisadas, né, nessa região, porque a mancha urbana ela se dá em torno do eixo viário, né? Então isso é bastante interessante. Esse aqui são o mapa dos fluxos pendulares de deslocamento. Então, os deslocamentos que estão em preto são os deslocamentos principais, em vermelho os secundários e em verde, que acho que tem poucos aqui, desapareceu aqui, são os deslocamentos terceiros principais. E aí, aqui a gente vê que esses eixos principais, e aí fica também uma dúvida em relação a essa metropolização, essa instituição, essa região metropolitana instituída. Aqui, por exemplo, o eixo principal dessa cidade aqui, que é Bananal, o eixo principal dela é Resende, que é uma cidade do Vale Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. E aqui também as cidades se ligam muito a Minas Gerais também, esses eixos aqui são bastante ligados à cidade de Minas Gerais. Itajubá, Itaça Quatro também. Então, aqui fica uma dúvida, mas a gente consegue visualizar também alguns fluxos pendulares que extrapolam as regiões, as sub-regiões, né, de São José de Guaratinguetá para São José, de Cruzeiro para Guaratinguetá. A gente consegue perceber que isso extrapola também as sub-regiões, o que justifica a região metropolitana ter tido essa configuração. Aqui são os fluxos de transportes pendulares em relação a São Paulo, da região em relação a São Paulo. E aí a Silvana fez uma observação muito interessante, que a região sobrevive sem São Paulo.
né? Porque aqui não tá em vermelho, que não tá como principal, tá como secundários esses movimentos, né? Então é uma observação interessante, né? Que também justifica a regionalização. É importante se a gente comparar com o caso de Natal, né? A região é maior que Natal, mas veja que ela tem claramente uma estrutura de multipolar. Por mais que você diga São José dos Campos é mais importante e tal, mas é evidente que Taubaté talvez tenha a condição de maior integração na região. Sim, e por isso, e aí... A região da Serra, do Vale e do Litoral. Sim. E é por isso que Taubaté, quando o serviço público, a função pública de interesse comum é a saúde, Taubaté é referência. Porque as cidades, tanto do Vale Histórico quanto do Litoral Norte, vão para Taubaté, o Hospital Regional de Taubaté e a Unital, que fazem esse atendimento, mais do que o Hospital Regional de São José, que também faz, mas Taubaté é mais... Então, existe Quando eu acompanhei lá no começo, o começo da região metropolitana, que os prefeitos estavam se articulando, tinha alguns que estavam trabalhando forte para criarem um hospital regional aqui em Cruzeiro ou Cachoeira Paulista para desafogar, aliviar Taubaté. E isso ainda está sendo discutido. Quer dizer, é um fato metropolitano de caráter bastante diferente do que nós vemos em Natal. Ainda que tenha litoral, que tenha funções administrativas, então é outra lógica. E aí, o capítulo 5 são os atores. Vou falar da governança de transportes na região do Vale. E primeiro eu comecei a mapear esses atores, ainda não estão totalmente definidos, mas na esfera federal, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, né, que é a autarquia, né, responsável, a agência responsável pela Dutra, que hoje está sob a concessão da CCR, encerrando o ano que vem. Essa concessão vai encerrar o ano que vem. A MRS Logística, que é a linha férrea, eu falei da estrada de ferro da Central com a São Paulo, hoje ela é exclusiva para o transporte de cargas e é gerida pela MRS, concedida a MRS Logística. Na esfera estadual, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, a quem a Agem Vale está ligada, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que tem a MTU e a EFCJ, a Estrada de Ferro Campos do Jordão é basicamente voltada para o turismo, não tem muitos, tem uma linha de transporte público, mas vai de Pinda, do centro de Pinda ao subúrbio de Pinda, então não chega a extrapolar os limites do município. E a MTU, a maior parte do transporte coletivo na região do Vale é feita por ônibus, né? A maior parte não, totalmente, exclusivamente por ônibus, que são geridos pela MTU. E nos outros equipamentos, né, na questão do transporte, da logística e também dos transportes que saem da região, tem a Secretaria de Transportes e Logística, que tem o DER, o DERSA, o DAESP, o Departamento Hidroviário, o DH, a Artesp e a Companhia das Docas de São Sebastião. Além disso, os gestores dos 39 municípios, né? E aí, outros atores, aqui eu coloquei as empresas que têm as concessões das linhas da MTU. São 83 linhas e
a ABC Transportes tem 5, a Jacareí tem 8, a Pássaro Marrom 47 e a Litorânea 10. Só que Litorânea e Pássaro Marrom são a mesma empresa. São empresas do mesmo grupo. E aí, voltando aí você tem aqui... claramente que tem 2 tipos de ator, né? O ator que manda e os outros. Exatamente. Esses, fora algumas linhas aqui, essas linhas em preto são todas realizadas pela Pássaro Marrom em Litorânea. Então é bastante evidente que é um ator importante. E aí uma experiência minha por trabalhar na Secretaria de Transportes Metropolitanos, eu vejo que quando se reúne a Coordenadoria dos Transportes Coletivos, a MTU e Pássaro Marrom, a palavra final é Pássaro Marrom. Assim. Então eles são bem importantes, assim, são bem, no caso da região do Vale, são bem expressivos, assim, né, bem decisivos, acho que é a palavra. Só para te orientar. Tá, por favor. Temos 20 minutos. Aqui são os modos, esses dados, a partir daqui, esse capítulo, estou começando a colher os dados para construir, eu nem escrevi nada, são os dados que eu estou trazendo. Esses dados, aqui são os modos e as viagens, e aqui é interessante que o modo a pé na região do Vale é bem grande, né? É bem expressivo, igual de condutor de automóvel individual. E os ônibus municipais só 16%. E aqui tem aqui o transporte coletivo 19,10% e o fretado aí acaba sendo, tem muito lá as empresas a trabalho e a estudo, o transporte é feito por fretados e não pelo transporte coletivo. Até por conta, e isso reflete nas políticas dos transportes, porque as linhas não são suficientes ou em horários suficientes e também são muito demoradas, então não dão conta por essa razão as pessoas preferem o transporte fretado ao coletivo. Vai ter que entrevistar fretado também. Verdade. Ver se as empresas fazem fretado. Algumas sim. Porque é uma forma de uma governança mais frágil. Porque eu não faço na linha regular e eu pego como cliente fretado. As empresas funcionam assim. Mas, então, somando os dois, dá 26% mais ou menos, ainda assim, ele é menor do que o transporte individual motorizado, é bem menor. Só para vocês compararem, no caso do município de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, há quase que uma divisão equânime entre transporte coletivo, transporte individual e transporte a pé. Na base de 30 e pouco por cento por aí. E aí a gente vê claramente que o transporte individual se sobrepõe. Isso é um dos pontos. Aqui, esse quadro também, a porcentagem de viagens de São José por coletivo motorizado, de cruzeiro, de São José a Cruzeiro, por exemplo, nenhuma viagem é realizada por dia. Mas por carros existem essas. Voltando aqui já. De modo individual motorizado, essas viagens acontecem, todas são realizadas pelo individual motorizado. Então é bastante, a preferência das pessoas pelo modo individual motorizado é muito maior na região, até porque lá a gente não tem os congestionamentos que existem aqui, né?
entre Taubaté e São José, já isso está começando a acontecer, e Jacareí, mas no fundo do vale não tem muito mesmo. Então as pessoas acabam preferindo isso. Aí os motivos, né, dessas viagens, desses deslocamentos diários, o tempo médio, e aqui a principal razão, o ônibus coletivo ele vai parando muitas vezes, por exemplo, o ônibus de Bananal, com destino a Aparecida, que é a linha final, a linha é de Bananal a Aparecida, são acho que 3 linhas por dia, 4 no máximo, mas ele sai de Bananal, passa por Silveiras, Arapeí, entra em todas essas cidadezinhas, é porque a estrada já passa dentro da cidade mesmo, mas entra em todas as cidadezinhas, entra em Cachoeira Paulista, entra em Lorena, entra em Guaratinguetá e entra até chegar em Aparecida. Ele leva nesse tempo 4 horas e meia, 5 horas. É o tempo que é mais do que a gente leva para chegar no Rio de Janeiro. Quem está em Aparecida ou ali por perto. E só um acréscimo, e aqui é interessante que a gente só está vendo o fluxo naquela porção que você mostrou do eixo Dutra. Isso. E assim, articulação nenhuma com o litoral norte. Então, o litoral norte é totalmente desconectado. Se a gente voltar só para os alunos ficarem atentos, porque assim, parece que a região metropolitana é só aquela porção mesmo. E o fluxo aqui, ó, é entre as cidades o principal é entre as cidades do litoral mesmo. Até tem aqui com Taubaté, como a Silvana falou, por conta de saúde e educação, alguns equipamentos que Taubaté acabam E é relativamente próximo, você sai de Ubatuba, você pega aquela estrada e você já acessa Taubaté. Então, isso, mas se a gente verificar, por exemplo, é quase o mesmo tempo de São José a Caraguá, e esse fluxo aqui já não é tão expressivo. Então, Taubaté realmente tem essa influência, acaba polarizando a questão dos serviços públicos, das funções públicas de interesse comum. Taubaté acaba polarizando mais do que São José mesmo. O tempo médio de viagem aqui, né, a gente já falou. Aqui tem um dado que eu achei, o relatório de demanda da MTU de 2014 a 2017. E aqui a gente, olhando a princípio, acha que de 22,5 milhões para 19,4 milhões em 2017, houve um decréscimo da demanda. Só que nesse período também foi aprovada uma nova legislação no governo do estado, que antes as gratuidades eram só para aqueles que fossem acima dos 65 anos. Hoje, no governo do estado de São Paulo, entre 60 e 65 também tem a gratuidade, desde que tenha, né, que se cadastre e tal. E aí, por isso, a gente vê que isso foi transferido para as gratuidades. Então, não chegou a demanda continua sendo a mesma. O que mudou são os pagantes, né? Os que diminuiu foram os pagantes. O que faz com que perca o seu interesse pelas concessões também na região. Fora o transporte coletivo, alguns dados do transporte de cargas, esse tem que pesquisar mais ainda, mas na própria pesquisa Origem e Destino da MTU, eles trouxeram a 12.092 caminhões, em torno de 12 mil caminhões entrando e saindo da região metropolitana por dia, então circulando na região. O sistema ferroviário, que é exclusivamente para cargas e operado pela MRS, 10% da carga da MRS e 22% dos containers transportados pela MRS tem origem ou destino à região do Vale. O Porto de São Sebastião, em 2011, ele movimentou 670 mil toneladas e ele tem uma média diária de 80 caminhões
circulando no porto. E o aeroporto de São José dos Campos, que embora tenha capacidade de atender 190.500 pessoas, tem 10 voos semanais entre São José dos Campos e o Rio de Janeiro. Só que esses 10 voos semanais não são 2 voos por dia indo para o Rio de Janeiro. São 5 voos semanais saindo e 5 voos voltando só para o Rio de Janeiro. É só o que o aeroporto está atendendo hoje. Não é voo comercial, né? É executivo? Ou é de passageiro, coisa assim? É voo comercial, né? Voo comercial. Pelo menos os dados que eu busquei eram voos comerciais. São aeronaves que cabem até 70 pessoas. Tá, tipo passageiro, é voo regional? Isso. Aqui, a duplicação, os planos, as propostas do plano do plano de ação, do plano de ação da macrometrópole paulista para a região metropolitana do Vale, e aqui eu falei para vocês no começo que a gente ia ver que as estratégias se afastam um pouco do transporte de pessoas, né? Assim, são mais voltadas para o transporte de cargas. Entre essas, são 9 das propostas. Só uma coisa, esse plano é iniciativa do governo do Estado. Iniciativa do O que governo o do governo do Estado. Estado olha a região e o que ele entende como estratégias de transporte. Exatamente. Projeto de transporte. E a duplicação da rodovia Tamoios, isso aqui já está até bem adiantado, faltando só esses contornos de Caraguatatuba e São Sebastião. Modernização e ampliação do porto de São Sebastião. E eu escrevi Santos ali. Você percebe. Gente, é São Sebastião. Plataforma logística remota em São José dos Campos. Ampliação do aeroporto de São José dos Campos. Articulação em rede dos centros logísticos entre a Ayrton Senna e a Dutra. Implantação do VLT. Aí esse é transporte coletivo entre São José dos Campos e Jacareí, porque esse aqui também, Silvano. Modernização da ferrovia operada pelo MRS, carga também. E aí o trem de alta velocidade e o trem regional, que também são para os passageiros. Então, desses são 3 dos 9, 3 são voltados para o transporte de pessoas e os outros 6 para movimentação de cargas e expansão viária. Graciela, só para esclarecer uma dúvida, o que consistiria na plataforma logística remota? É um centro, aqui em São Paulo, em Guarulhos tem um centro de logística em que faz essa é uma grande transportadora que vai concentrar o escoamento das mercadorias que saem do Vale e que vão para o Vale para escoar para Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Terminal. É um terminal logístico. Em Guarulhos tem um parecido com esse que eles querem construir em São José. Legal. Concluindo. E aí, bom, falando das dificuldades da minha pesquisa, assim, primeiro é encontrar essa diversidade de atores, é conseguir mapear essa diversidade de atores e chegar neles, porque realmente é muito difícil você ter um retorno, uma resposta de alguém. Eu já tentei, a Genvale, já tentei e-mail, já tentei telefone várias vezes e consegui do ex-diretor, do atual. O atual não tive progresso. E as outras, mesmo as empresas, eu trabalho na STM e mesmo assim os dados que eu tenho da STM são de colegas que me mandaram, os diretores mesmo. Eu até já cheguei a pedir para falar, não mostraram muita vontade em colaborar, contribuir. Né? Acho que tem uma certa, até por conta da falta de informação mesmo, não entende a importância de passar esses dados, ou acha que vai prejudicá-los politicamente, né, ou no cargo. Existe esse tipo de pensamento.
o que eu já pude notar é que tem necessidade, eu não diria nem de fortalecimento, porque eu sou positiva de governança. Eu acho que tem necessidade de se criar, de se realmente efetivar uma instituição de governança metropolitana. E acho que o maior desafio é isso mesmo, é de conseguir colher esses dados e conseguir essas pessoas mesmo, assim, chegar nessas pessoas e ter a participação delas. Acho que basicamente é isso. Obrigada, gente. Bom, nós estamos aqui 22 e 24. Alguma questão? Eu valorizo. Ponto. Notaram algum tipo de ligação da palestra que foi segunda-feira com a da professora Graziana lá? Assim, eu já vou adiantar que ela partiu de um mesmo pressuposto de análise, né? Vocês perceberam? Dos municípios, como que ela colocou dos municípios limítrofes, ali Bananal, é dessa linha, mas é o fato metropolitano. Se de fato o fato metropolitano rebate no que a lei determina. A mesma proposta que levou ao questionamento dos alunos no primeiro dia de exposição. No caso de Natal. Natal, que aqueles municípios, de fato, realmente apresentam características de identidade, né, do regional. Essa questão da identidade me parece bastante importante, porque, como você relata, num determinado momento, alguns municípios, não esses nanicos, né, mas um intermediário aí, o que você estava estudando no mestrado, manifestava interesse em se consolidar e se quantificar como alguma coisa de caráter metropolitano para buscar um certo empoderamento, essa palavra energia. Enfim, por outro lado, o processo de metropolização do governo do Estado é completamente esquizofrênico. Porque ele cria a região metropolitana, junta Deus e o diabo no terra do sol. Institui uma agência que não funciona. Que não tem capacidade nenhuma de Eu mandei e-mails para a agência, aí eu tive a resposta da assessora de imprensa do diretor executivo dizendo, por favor, a senhora entra em contato através do e-mail e tal. Eu mandei, e até hoje ela não me respondeu. Quer dizer, se essa é a assessora de imprensa, quer dizer, alguém que está fadada à comunicação, realmente é esquizofrenia pura. Ela é funcionária do próprio Estado, ela não tem contato. Quer dizer, tem alguma coisa estranha. Segundo, o governo do Estado, quando se estabelece diretrizes de desenvolvimento para a região, são diretrizes que dizem respeito ao conjunto da metrópole, não tem especificidade. Então, todas as questões são em benefício ao polo principal e não à região. Então, nós temos problema antes de entrar na governança metropolitana do transporte, que o teu tema ele está reportado, mas veja, dentro do contexto da institucionalização metropolitana já tem problema. E sair de Bananal e chegar em Aparecida depois de 4 horas e meia, não há pecado que não há metrópole que sustente isso. Mais fácil para Manaus. Vai para o Círio de Nazaré, né? Muda santa, porque realmente não dá. É um absurdo uma coisa dessas. É uma grande desarticulação, desintegração. Então, o que leva o governo do Estado a instituir essa região para chamar de região metropolitana e não atender o telefone? Gente, agora é a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Até o ano passado era a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, uma coisa assim. E eu liguei o ano passado para perguntar, na secretaria, para perguntar o contato da Genvale. Ninguém sabia me responder. A gente não tem o contato da Genvale? Em São José dos Campos. Ah, não tem esse contato. Peraí que eu vou ver.
E aí uma perguntou para outra, mas da onde você está falando? Eu falei, se eu falar que eu sou pesquisadora da UFABC, não vai nunca me atender. Eu falei assim, eu estou falando da Secretaria de Transportes Metropolitanos, é que eu precisava falar com o diretor. É da Secretaria de Transportes Metropolitanos. Então passa. Aí me passou o celular. Celular do diretor, pessoal. Porque eles não tinham telefone fixo. Gente, eu posso falar só uma coisa assim de reflexão? Eu tenho um grupo de WhatsApp de colegas de direito urbanístico e um deles levantou exatamente a primeira questão. Eu estou pesquisando direito à informação urbanística. Não tem nada escrito. Todo mundo fala do ambiental e de tudo, mas não se tem absolutamente nada. Nem do ponto de vista de você colocar no site, quais os limites de disponibilizar, até isso que você está falando. Então, assim, foi engraçado, sabe aquela hora que você estava comigo? Eu estava respondendo, é isso mesmo. É o WhatsApp. Mas, assim, parece uma coisa, mas tem tudo a ver com o que você está falando. Porque aí alguns falam, então aplica a lei de acesso à informação, que a professora Silvana fez e foi lá. Mas nem por isso. Então, assim, que tipo de dado é esse? Que tipo de gestão você vai fazer se você não tem o telefone? E o telefone pessoal da autoridade, uma coisa estranha. Estranho isso, né? E não ter o telefone de um órgão que está subordinado à sua secretaria é complicado, né? Quer dizer, como o governador... Como que não tem essa... Eu não liguei na Artesp para perguntar o telefone da Genvale, ou eu liguei na Secretaria de Assuntos Metropolitanos para perguntar o telefone da Genvale. Que tá ela é pendurada. Ela é pendurada nelas. Agora é assunto de Secretaria de Desenvolvimento Regional, que o Dória reconfigurou isso. Né? Mas é outra coisa também. Eu trabalho agora na Secretaria de Transportes Metropolitanos designada a Estrada de Ferro Campos do Jordão. Meu diretor, teoricamente, devia conversar com a NTU, com a própria Genvale, poderia ter esse contato já, existe na estrutura a Genvale tem o Conselho de Transportes, de Sistema Viário e Transporte de Sistema Viário. Então, deveriam chamar gestores dessa área para isso, né, para participar ou para opinar, né. O meu diretor, eu que falei para ele que tinha mudado de diretor, que tinha mudado, ele não sabia sequer o nome do antigo e muito menos do futuro. Assim, não tem esse Agora a gente sabe do antigo e do atual, mas a assessora de imprensa diz que é para usar o outro e-mail. Pois é. Tá, eu te manda nesse que eu E aí, não como que você desenvolve as estratégias de turismo, que é uma FIPIC? Exatamente, também. Estabelece, por exemplo, a gestão. Bom, gente, então temos encerrado. Acho que houve um auto-encerramento por parte da manifestação popular. De qualquer forma. Se os senhores sobrarem quiserem perguntar alguma coisa, acho que fica à vontade. Acho que são da gente. Eu acho que a gente estava representada aqui. Mas a gente agradece, né? Com certeza, foi muito boa essa reflexão que você trouxe para a gente, para ter em vista, né, esse esforço que se o fato metropolitano é de fato essa área toda ou menos, né, é importante a gente pensar o quanto é importante a identidade, esses efeitos, a articulação, porque senão fica muito difícil a gente conviver nesse espaço aí. Bom, muito obrigada, Graziano. Desculpa, professora, te cortar. Me chamou a atenção também o aeroporto, né? Porque o aeroporto em si é uma instalação que demanda uma estrutura gigantesca, né? Conhecimentos técnicos, instalação, gastos, né? Obviamente, fiscalização, enfim. E me lembrou agora, é um aeroporto no Nordeste também, que ele recebe algo em torno de 5 voos por dia, é um negócio assim, bem de alguma capital do Nordeste. Era um número assim, bem não significativo, né? Bem pouco significativo. E pensando também de que tudo bem, tem sua importância, porque existe o voo em si, né? Mas o quanto se desgasta, o quanto se gasta para fazer uma conexão, uma estrutura uma estrutura toda como aquela, um serviço tão pouco prestado. Um serviço tão pouco prestado. Mas você sabe que esse é o sentimento
que a gente tem lá na Estrada de Ferro também, assim, é um sentimento que a gente fica assim, nossa, para que uma estrutura de 200 funcionários para receber 200 funcionários? Eu não sou, não ganho por lá, né, mas 200 funcionários para... Agora eles estão trabalhando na temporada, assim, uma parte em Campos, mas houve a concessão do Parque Capivari, daquele centro de Campos ali, que tem o pedalinho, tem o teleférico, que fazia parte, então a arrecadação caiu muito. Eu fico pensando assim, enquanto governo do estado, o que eu vou ficar fazendo para manter essa estrutura? Vamos pensar. É complicado, assim, por isso que a gente estava falando agora há pouco, que parece que é uma coisa que vem sendo construída, né? Esse tipo de coisa vem sendo construída há muitos anos, esse desmonte dos serviços públicos, né, prestados pelo Estado. Porque lá é visível isso, assim. A gente mesmo que está lá, a gente fica assim, não é possível manter um negócio desse. Não arrecada, não faz nada, são 4 linhas por dia, porque vão para o subúrbio, mas que um ônibus municipal também iria, porque passa a estrada vicinal. Não faz sentido, né? Assim, e um potencial turístico. E o potencial turístico que está abandonado, assim. Então,